mas faz parte do processo. Amém? E a sabedoria é algo que nos ensina como passar pelos processos da vida. Temos muitos processos que passamos, algumas coisas nós até pensamos assim, poderia passar por isso. E há situações que nos surpreendem que a gente nunca imagina que passaria, né? Mas com o Senhor, Ele vai nos auxiliando para que nós possamos seguir, né, o caminho, a jornada. Na jornada tem espinhos, na jornada tem um sol escaldante, às vezes dá calo no pé, não é? Às vezes não tem roupa, às vezes não tem sapato. São várias circunstâncias. E a sabedoria, ela nos auxilia, a sabedoria que vem de Deus. Esse mês nós vamos estar falando sobre a sabedoria. E hoje eu quero trazer na ministração a sabedoria numa forma mais abrangente, para que nós possamos entender que quando nós falamos em sabedoria, nós temos tipos de sabedoria. Nem toda sabedoria vem de Deus. E a gente precisa ter entendimento que existem outros tipos de sabedorias para que nós não sejamos enganados. Amém? E o apóstolo Tiago, quem já leu o livro do apóstolo Tiago? Quem já leu? Ele é tão pequeno, né? Estimulo você nesse mês que nós estamos estudando sobre sabedoria, ler novamente o livro de Tiago, tá? Porque o livro de Tiago, ele vai nos ensinando coisas práticas a como aplicarmos a sabedoria. Lá no livro de Provérbios, nós vemos muitos ensinamentos acerca da sabedoria, mas nós vemos também muita teorização, muita parte assim mais instrumental da sabedoria. Mas Tiago, ele já vai nos aplicando coisas que é mais próximo da nossa realidade de vida atual. Então é importante nós fazermos, leia Provérbios, quem puder, e leia Tiago, pequenininho. Provérbios também não é um livro longo, é um livro pequeno, que você em 30 dias, que é esse mês, você tem condições de ler. Já começa hoje, depois que chegar do culto, dá uma lida, né? Lê um capítulo ou dois, e isso é importante para que a sabedoria verdadeira, ela possa estar disponível para você. Então nós vamos à mensagem, o título, eu coloquei um título assim, a origem da sabedoria e as suas características, tá? Que nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou me concentrar mais no livro de Tiago e vamos fazer algumas outras leituras. E o apóstolo Tiago, ele nos leva a essa reflexão sobre a conduta humana e destaca por diversas vezes a necessidade de nós adquirirmos sabedoria para lidar com as circunstâncias e com as pessoas. Amém? Porque nós não estamos imunes às situações da vida, sim ou não, irmãos? Estamos imunes? Não. O Senhor, né, ele diz assim que o sol nasce sobre justos e injustos. Amém? Então, nós vamos passar por situações, mas a sabedoria que vem de Deus, ela vai nos auxiliar a saber como enfrentar as circunstâncias e também como lidar com as pessoas. Vamos ler lá Tiago 1, 5 e 6. Vamos começando aí lendo esse texto de Tiago 1, 5 e 6. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Amém? Então, aqui já tem aí, logo no primeiro capítulo, uma instrução para que nós venhamos a pedir sabedoria. E aí também já diz assim, que Deus, ele não vai te repreender por fazer esse pedido. Talvez você esteja pedindo outras coisas, insistindo com Deus, e talvez ele já esteja assim, não me pede mais isso, que eu não vou te dar, né? Mas se você pedir sabedoria, ele não vai te repreender, ele vai te entregar. Está falando aqui, amém? Vamos lá para o versículo 6. Mas quando pedirem, façam-no com fé,
É uma instrução para que nós peçamos se temos necessidade. Quem tem necessidade de sabedoria? Eu tenho, irmãos. Todos os dias todos os dias eu peço, Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência hoje. Porque depois que nós abrimos nossos olhos de manhã cedo, aqueles que abrem os olhos de manhã, porque tem gente que não conseguiu abrir hoje, né? Mas aquele que abre os olhos de manhã tem desafios ao longo do dia e nós precisamos da sabedoria de Deus. Mas quando nós pedimos, Ele nos adverte que nós façamos isso com fé. Não é pedir, né, assim, vamos fazer um pedido assim, se der, né, se Deus quiser, né, entendeu? Mas é com fé, com convicção de que quando você pede, Ele responde, amém? Sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Vai mais no versículo 7, porque o versículo 7 ele tem uma situação aí que ele diz assim, ó, esse que duvida, esse que vacila, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Segue no 8. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém, irmãos? Então, não adianta você ler lá só o versículo 5 e 6. Lê todo o contexto do versículo e acaba o raciocínio e a lógica, né? Para você entender o que o apóstolo aí está querendo dizer. Que nós, quando pedimos, podemos pedir a sabedoria, Deus nos dá essa instrução para pedirmos a Ele. Quando pedimos, tem que ser com fé, com convicção, porque se eu duvido, se eu vacilo, não fico imaginando que Ele vai me abençoar ou vai me responder, porque eu estou em dúvida. Amém? Então, não devemos, aí Ele nos chama também a não ser instáveis, mas sermos constantes, termos estabilidade no nosso relacionamento com Deus. Mais adiante também no capítulo 3, e aí a gente vai depois ler todo o capítulo 3, ele vai também explanando sobre o poder da língua. Do versículo 1 até o 12, ele vai falando, né, sobre o poder da língua. Que tudo isso aí tem a ver com a nossa conduta humana nas nossas relações. Sim ou não? Naquilo que nós fazemos. Então, a língua ela tem um poder de dirigir, né, porque ela é comparada a um freio e ao leme de uma embarcação. Ela tem o poder de destruir, porque ela também é comparada a uma fagulha, ao fogo, ao veneno, e ela tem também o poder de deleitar, né? Dependendo do fruto, dependendo da fonte, você se deleita também. Então, nesse sentido, logo após os versículos também seguintes desse capítulo, e aí eu já peço que vocês abram aí, irmãos, no capítulo 3 de Tiago, onde vai se concentrar toda a nossa abordagem. Nesse sentido, os versículos 13 a 18, eles vão nos advertir, com essa instrução preliminar que ele nos dá, a viver uma prática de conduta honrada e humilde. E aí ele ainda diz assim, né? Se nós nos achamos sábios e inteligentes. Se somos sábios e inteligentes, vamos semear a paz e colher frutos, né, de justiça. Mas eu tenho que viver uma prática de uma conduta honrada. Vocês podem deixar aí no capítulo 3 já aqui na tela. A partir do primeiro versículo. E a gente já vai daqui a pouco para eles. Então, mas o que é a sabedoria mesmo? Às vezes a gente se acostuma com o termo, né? Tem termos que são... Nós como cristãos, principalmente os que vêm desde a infância, ouvindo a palavra, numa igreja como a nossa, que ministra muito sobre a palavra, às vezes fica aquelas palavras que a gente só escuta, sabe o que é, mas às vezes nós não temos já ficou no senso comum, vamos dizer assim, né? E aí já está, né, parece que já fica acostumado com aquilo e não faz uma reflexão aprofundada e analítica na sua própria vida. Amém? E a sabedoria é um termo, é uma característica que não pode ser colocada na superficialidade. Nós precisamos olhar para ela e aplicá-la na nossa vida, analisar se nós estamos sendo pessoas sábias
ou não. Amém? Então, a sabedoria, ela é o uso correto do conhecimento. É saber aplicar inteligência e conhecimento. Tem muita gente inteligente que não é sábio, sim ou não? Tem muita gente que tem conhecimento, muito instruído, intelectual, mas não é sábio. Quem conhece gente assim? Não é sábio. Às vezes a pessoa tem tanta inteligência, tanto conhecimento intelectual, mas não sabe lidar com as pessoas. Às vezes ela assume uma posição, às vezes ela tem uma oportunidade, mas ela mesma, derruba tudo por conta da falta de sabedoria. Às vezes não é falta de inteligência, nem falta de conhecimento, mas é falta de sabedoria. A sabedoria é eu ter o conhecimento, eu ter a inteligência e saber aplicar corretamente. Amém? Por isso que tem pessoas, às vezes, simples, que nem têm muito conhecimento intelectual, mas têm um conhecimento empírico, um conhecimento da sua prática de vida, e é sábio e consegue ter êxito. Já conheci pessoas, que assim, começaram ali trabalhando, com uma coisa simples, ele aprendeu do pai dele, do avô, aí foi, de repente teve uma oportunidade, por ser sábio, cresceu, e às vezes terminou somente o primário da escola normal. Mas se tornou uma pessoa, próspera, tanto na sabedoria quanto nas suas finanças. Então, a sabedoria é algo muito importante. Hoje, você vê no mundo que nos cerca e nas nossas próprias relações, você vê como a inteligência intelectual, ela já não é mais o carro-chefe das relações, sim ou não? Hoje é uma inteligência, o quê? Nas habilidades, uma inteligência emocional. Numa entrevista, as pessoas vão perguntar várias coisas. Se você você faz uma conta lá, ótimo, mas depois vai para outra entrevista, que é a entrevista psicológica, Vão fazendo uma análise, de repente te dão um estudo de caso e joga para você como é que você vai se comportar em determinada situação. E aí, dependendo da sua resposta, você entra ou é eliminado. E às vezes a pessoa diz assim, eu dei a minha resposta, estava fácil, aquela estava fácil, mas não passou. Porque às vezes não é a questão do conhecimento intelectual, mas é um conhecimento emocional, uma inteligência emocional, uma inteligência nas relações. Amém? Então, isso é muito importante e tem a ver com a sabedoria. Então, muitas vezes também, uma pessoa pode ser muito inteligente e ela também não sabe viver nem com ela mesma. Sim ou não? Já conheceu pessoas que não conseguem se relacionar nem com elas mesmas? Imagina com os outros. Então, a sabedoria também é olhar para a vida com os olhos de Deus. Amém? Nós que somos cristãos precisamos olhar para as nossas vidas com o olhar da sabedoria de Deus. Colocar filtro da sabedoria de Deus e analisar nossas vidas, os nossos passos, como nós estamos e dar paradas, às vezes estratégicas, para mudar de direção. Amém, irmãos? Algumas vezes parece que estamos perdendo, mas estamos sendo sábios. Amém? Ninguém gosta de retroceder, Mas às vezes é de grande valia dar 3 passos para trás. Às vezes até 10, para depois avançar. Às vezes os outros que estão ao teu redor não vão entender, vão dizer, mas por que você está fazendo isso? Você está desistindo, você está abandonando. Não, você está sendo sábio. Algumas vezes é sabedoria. Outras vezes é a tolice mesmo, medo. Mas o que eu estou falando para vocês é que também esse comportamento não é um comportamento
negligente, muitas vezes não é um comportamento de perdedor, mas é um comportamento sábio. Nós precisamos saber avaliar. Diz a palavra que nós devemos, né, olhar para os nossos dias e avaliá-los para que nós possamos alcançar o quê? Corações sábios. Contar os dias. Contar os dias não é dizer 1, 2, 3, não. É observar o dia. É saber como é que está a fase da sua vida agora. Irmãos, eu tenho feito muita reflexão. Eu estou agora cinquentenária já, né? Então aí eu fico refletindo assim. Aí também da minha profissão eu já vou completar 30 anos de profissão. Aí eu fico também avaliando, será que eu nessa jornada, não sei vocês, mas eu faço muito essas avaliações assim por décadas, por tempo. E às vezes meu saldo é positivo, mas outras vezes eu queria fazer outras coisas, Senhor. Parece que é um momento de eu parar certas coisas, me desapegar e iniciar outras. Isso também é sabedoria. Amém, irmãos? E nós só não vamos nos enganar se estivermos olhando com os olhos de Deus. Porque as pessoas ao nosso redor poderão questionar nossas atitudes. Elas poderão não entender. Mas se você está numa relação com Deus, buscando dele, lá aquilo que a gente falou ainda há pouco, pedindo a ele sabedoria e não duvidando, ele vai te direcionar. E você muitas das vezes vai tomar decisões de parar para recomeçar outras coisas, né? Resgatar sonhos, né? Aplicar situações que você às vezes não aplica mais porque acha que não tem mais tempo, não tem mais idade, né? Mas só que o Senhor Deus, Ele diz também para aqueles que o temem, que até na velhice produzirão frutos. Então, não existe essa questão de a idade, estou muito cansado, não é mais o meu tempo. Não existe isso, irmão. Isso daí só é para quem já morreu. Para quem está vivo e quem é preguiçoso. Mas para quem está vivo e crê no Senhor, basta que você coloque, né, a sua confiança nele, como nós lemos logo no início, né? Então, mais adiante também, aí eu quero destacar uma coisa aqui. Ensinar a sabedoria é mais importante do que ensinar fórmulas e linguagens. Então, a sabedoria, ela reflete a prática de como você está conduzindo a sua vida. Alguém vai olhar para você e vai dizer, a Evangelice é sábia. Olha como ela faz isso, aquilo. A sabedoria não é algo que eu posso dizer que eu tenho e destacar. Eu sou sábia. Não. Alguém vai observar. É uma característica que evidencia e necessita que o outro reconheça em nós. Amém, irmãos? O único que diz que é sábio e detém toda a sabedoria é o nosso Deus. Por isso que ele diz, pede a mim sabedoria, se tiver necessidade, porque ele é a fonte. Então, mais adiante, né, Tiago, ele vai comparando que há 2 tipos de sabedoria, a da terra e a do céu. Aí, qual dessas aí, uma reflexão para nós, qual dessas sabedorias tem governado a sua vida? A sabedoria da terra ou a sabedoria do céu? Qual dessas sabedorias governa? Faz essa reflexão. Enquanto a gente vai hoje, e nós temos um mês inteiro para você refletir sobre isso também. Por qual caminho você está trilhando? Porque nós temos aí vamos fazer uma comparação sobre 2 sabedorias, e cada uma delas tem uma jornada, tem um destino, né? Elas vão ter resultados distintos também, não vão ser o mesmo resultado. Então, que frutos esse estilo de vida está produzindo, né? Que tipo de vida você está vivendo, que tipo da sabedoria você está aplicando na sua vida e que fruto está sendo produzido, né? Aí vamos ler lá, Tiago 3, vocês vão ficar subindo e descendo aí no Tiago, viu, meu filho, meus queridos aí no capítulo 3, vamos lá para o 12, olha o que ele diz, né? Conforme a aplicação dessa sabedoria, nós vamos vamos ser uma fonte de água doce ou uma água salgada, né?
Ou vamos ser uma fruteira que produz frutos bons ou frutos maus. Olha o que diz: pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Né? Então, não tem como tirar sabedoria, né, de Deus de uma vida que não está se baseando na sabedoria de Deus. Amém? Vai sair sabedoria? Vai ter sabedoria. Porque lembrando que nós temos não apenas a sabedoria de Deus, há um outro tipo de sabedoria. E talvez você vai escutar um termo ali sábio, mas que não vem de Deus. Pode até fazer sentido e lógica, mas não vem de Deus. Amém, irmãos? E olha que é o que mais tem hoje em dia, né? Então, sabedoria também nos relacionamentos. O sábio, ele é santo em caráter, profundo em discernimento e útil nos conselhos. Então, uma pessoa que é sábia, ela tem caráter, né? Um caráter ali sólido. Lembra da constância que nós falamos ainda há pouco? Né? Profundo no discernimento, então ele vai ouvir, vai entender e vai ter discernimento para tomar decisões e vai ser útil para dar conselhos. Amém? Então, é muito interessante que esse texto aí, nós vamos ler, coloca 13 e o 14, seguindo aí no 13 e no 14. Olha o que diz: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Se você se acha o quê? Sábio e inteligente, tem que demonstrar. De que forma? Vivendo de forma honrada, realizando boas obras, tendo humildade que vem dessa sabedoria. Amém? E é muito interessante porque em todo o Novo Testamento, depois você vai caçar, esse termo aí, inteligente, só aparece nesse versículo. Ele está falando aí, bora ver se vocês já aprenderam, é sábio e inteligente, então ele está dizendo que essa pessoa, além de ter uma inteligência, ela sabe lidar com essa inteligência, ela sabe fazer uso da inteligência. Amém? Então, quem se acha aí sábio e inteligente? Agora ninguém se acha. Está todo mundo. Depois dessa explicação, fiquei em dúvida. Não, irmãos, vamos analisar, mas também não vamos ser assim tão, né, vamos ter não vamos ser tão assim rigorosos conosco, assim tão, né, tão críticos, né? Vamos dizer assim, eu sou mais ou menos, eu estou tentando. Amém, irmãos? Mas ele está falando aqui, né, se nós somos sábios e inteligentes, nós temos que demonstrar, é algo prático, é visível, amém? E aí ele está falando também da inteligência, nesse texto aí, da inteligência mesmo, do conhecimento, de ter conhecimento que é profissional, de você ser um expert em algum assunto, de você ser uma pessoa bem informada. Isso aí ele precisa também ser visto. Né? Quando a gente fala de humildade, não é, né, esconder aquilo que você, a sua capacidade, mas é em relação a como você se comporta com as outras pessoas, pelo que você sabe. Né? É ter sabedoria e inteligência, mas não ter arrogância, e sim humildade. Né? Então, isso é a diferença. Então, uma pessoa que tem um útil e necessário conhecimento. Então, vamos ler Mateus 11, 29, vamos lá, depois a gente volta para o capítulo 3 aí. Então, você vai conhecer uma pessoa sábia e inteligente pela mansidão que ela tem, né? E pelas obras, assim como Jesus. Né? Nós não somos imitadores de Cristo? Cristo, ele era sábio. Ele era inteligente, irmãos? O que vocês acham? Com certeza, tem vários versículos que destacam a inteligência de Jesus, não é? Ele era uma pessoa também de conhecimento? Sim, aos 12 anos ele estava discutindo, não é? Então ele já estava ali discutindo conhecimentos.
Então, nós estamos imitando a Jesus, que foi manso, sábio e rico em conhecimento e inteligência. Amém? Ele não nos deixou apenas um legado espiritual, mas ele também nos deixou um legado de conhecimento e de inteligência. Amém? Então, achou lá? Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Então, Jesus, ele, sábio, inteligente, mas ele andava com humildade e mansidão. Amém? Então, a origem da sabedoria. Vamos voltar lá para o capítulo 3, versículos 15 e 17. Então, há uma sabedoria que vem do alto e há uma sabedoria da terra. Há uma sabedoria que vem de Deus e uma outra sabedoria que é produzida pelo próprio homem. Amém? E aí, na Bíblia, nós vamos ver vários exemplos da tolice da sabedoria humana. Sim ou não? A Torre de Babel é um exemplo. Não é? Por que aquele povo quis construir aquele projeto? Eles achavam que era sábio, né? Foi bem elaborado, com a parte, todo o design estrutural, todo o design, né, da época, os materiais, mas qual era a motivação? Né? Era uma motivação errada, né? Que não vinha de uma sabedoria de Deus, mas que era produzida para o próprio homem se dar evidência. Né? E aí ela terminou como? Em fracasso e confusão. Tiago 3,15 diz assim, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Então, a sabedoria que não vem do alto, não vem de Deus, ela tem características também. Ela é terrena, mundana e ela é demoníaca. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Outro exemplo também de uma sabedoria, e muitas vezes a gente não faz isso, não é, irmãos? Pareceu sábio a Abraão, quando havia uma escassez de comida, sair de onde ele estava e descer para o Egito. Mas ele não perguntou para Deus sobre isso. Ele foi porque ele... Quantas vezes você acha, né, que é uma boa ideia? Nós já tivemos algumas experiências assim, né, de fazer algumas coisas que a gente, aparentemente, como a gente já está expert como cristão, a gente já acha que a gente já conhece a vontade de Deus de cós salteado, nem pergunta mais para Ele, aí a gente quer fazer, às vezes, conforme a nossa ideia, né, nossa mente. E pareceu bem para Abraão descer ao Egito no tempo de fome, mas os resultados provaram que não era para ele ter feito isso, né? E ele agiu ali também, quando ele chegou naquela terra, com medo e com mentira. Então, o que guiou a decisão dele? O medo da fome e a mentira. Quando ele chegou lá, ele disse que a Sara era irmã dele, não mulher dele, porque ele tinha medo, né, dos homens lá o matarem para ficar com a mulher. Então, assim, ele criou toda uma, né, elaborou assim, toda uma fantasia na mente. Muitas vezes nós nos comportamos assim, sim ou não? Criamos uma ilusão na nossa mente de uma situação e tomamos uma decisão que aí fazemos umas 2 ou 3 oraçõezinhas para Deus, mas não com fé, com confiança. Fazemos só para nos respaldar, para não ficar com peso na consciência. E faz a coisa e dá errado. Né? Então, nós também, muitas das vezes, nos equivocamos e usamos a nossa própria sabedoria, o nosso próprio entendimento, às vezes até a nossa própria experiência com Deus. Né? Mas o Senhor, Ele nos diz que em todas as coisas nós devemos colocar diante dEle e aguardar a resposta. Né? Coloque sobre mim todas as vossas inquietudes, as vossas ansiedades, porque eu cuido de vocês. É essa a instrução do Senhor. Amém? Algumas vezes nós queremos cuidar sozinhos, porque em um dado momento lá atrás, quando eu fiz desse jeito, que Deus me guiou, deu certo. Então, vai ver que agora é só pegar aquela receita e aplicar de novo. Mas, às vezes, não funciona assim, né, irmãos?
Porque isso depende de relacionamento. Nós temos que ter um relacionamento com Deus contínuo. Amém? O rei Saul também pensou que estava sendo sábio quando colocou uma armadura em Davi. Porque ele ia para a guerra com uma armadura bem fortalecida. E ele achava que o outro também deveria ser assim. Então, a comparação e a visão humana, né, a análise humana sobre as circunstâncias e situações do outro, também, muitas vezes, nós erramos por não levarmos isso diante de Deus e adquirir a sabedoria necessária para aquela situação. Amém? E temos outros exemplos também. Quando Paulo estava numa viagem, ele alertou, né, quando ele foi para Roma, alertou que poderia acontecer alguma coisa, deu conselhos, não quiseram ouvir. A arrogância e o orgulho fizeram também com que aquela embarcação afundasse. Muitas vezes também nós não ouvimos conselhos sobre determinadas situações. E Deus envia pessoas. Às vezes nós somos insensatos, não estamos buscando a sabedoria para determinadas situações. Mas Deus envia pessoas para nos dar sabedoria e nós ignoramos, porque achamos que sabemos. Porque nós temos experiência, né? Porque já deu certo. Eu conheço o Senhor, mas você não pode agir somente por conhecer o Senhor, por ter uma experiência ou algo que aconteceu. Aquela experiência, ela serve para firmar a tua fé, mas em todo momento você precisa buscar a sabedoria de Deus para todas as situações. Senão você vai incorrer no erro de estar praticando a outra sabedoria, que não vem de Deus, mas é da terra. E ela tem essas características, ela é animal, ela é terrena, ela é demoníaca. Vamos ler lá 1 Coríntios 1, 20 e 21. Né? Então, a sabedoria de Deus para o mundo, ela é tolice. E a sabedoria do mundo para Deus também é tolice. Então, a sabedoria que vem do homem, ela vem da razão. Enquanto a sabedoria de Deus, ela vem da revelação. Amém? Mas para eu ter revelação para uma determinada situação, o que eu tenho que fazer? Buscar ao Senhor. Pedir a sabedoria com fé. Essa é a grande diferença. Ela não é algo elaborado. Nós vemos lá na situação do milagre da multiplicação. O povo estava ali ouvindo a Jesus há muito tempo, já eram horas, já tinha passado várias horas de alimento. Momentos do alimento, café, talvez lanche, almoço. Né? E os discípulos disseram assim: mestre, é melhor a gente dispensar esse povo. Mas Jesus queria fazer um milagre. Né? Então, naquele momento, eles não estavam entendendo o que significava. Mas o que Jesus fez? Pegou os elementos ali e deu graças a Deus e repartiu. Ele teve uma revelação de que aquele momento era um momento da manifestação da glória de Deus. E quando usamos a sabedoria de Deus e aplicamos ela corretamente, nós vamos ver nas situações da nossa vida manifestações poderosas de Deus. Muitas vezes nós estamos orando sobre o sobrenatural, queremos coisas, né, sobrenaturais, queremos que aconteça, Senhor, rasga o céu e desce e tal. Aí faz todas aquelas, né, coisas que crente gosta de fazer, né, irmãos? Mas o Senhor desce quando você busca a sabedoria dEle. Ele desce para que você vá e faça algo que vai glorificar o nome dEle. Amém? Pode ser algo extravagante, mas pode ser algo tranquilo. Mas que foi Deus que fez. Amém? E nós precisamos ter esse entendimento. Né? Que a sabedoria de Deus vem da revelação. E só tem revelação de Deus quem busca Deus.
quem está diante dele, quem está querendo fazer com que o nome dele seja manifesto. Quando o pessoal lá da Torre de Babel começou a construir, eles não queriam manifestar o nome de Deus, eles queriam manifestar o nome deles mesmos. Por isso que Deus olhou do céu, admirou até todo o empenho, não é? Tem um texto bíblico lá que diz, admirou o empenho da unidade em prol de um objetivo, de um alvo. Mas aquele alvo ali era um engrandecimento humano, um engrandecimento próprio. E aí Deus não prospera uma atividade desse tipo. Só lá com Babel? Não, conosco também. Se a nossa intenção, a nossa motivação é crescer para que o nosso nome seja glorificado, Deus não vai permitir você ter êxito. Agora, quando você busca ao Senhor e pede para que Ele seja visto na sua vida, para que Ele cresça, aí você vai ver Ele fazendo coisas que você nem quer. Você nem queria determinadas coisas e chega para você, mas eu nem queria isso, né? Mas Deus, Ele sabe que você está desejando glorificar o nome dEle em tudo que você faz. E esse é o segredo, irmãos, para se ter a revelação de Deus, buscar agradar a Deus. Então, a sabedoria do homem, ela leva ao fracasso, mas a sabedoria de Deus leva-nos, né, a ter prosperidade e bênçãos para sempre. Amém? Essa é a sabedoria terrena, a sabedoria que vem do coração do homem. E a gente vai ver, irmãos, quantas sabedorias, a gente não precisa nem olhar muito longe. A própria guerra que está acontecendo há quase 5 anos, ali na Europa, uma guerra que não leva a nada, só a matar pessoas, não é verdade? Por ouvir, cada um tem a sua sabedoria lá para aplicar. Então, as guerras que já aconteceram e tantas outras coisas que vêm, né, do coração do homem. Então, essa é a sabedoria que não vem de Deus. A sabedoria também, ela tem essa característica animal, ela é violenta, né? Vem de uma palavra grega chamada psíquicos e é traduzida por natural, né? Então, nós temos a terrena, nós temos a sabedoria natural. Vamos ler lá em Judas 19. Achou aí, meninos? Vai lá no Judas 19, porque essa mesma sabedoria, ela também é traduzida aí como uma sabedoria que age de forma sensual, que seduz. Essa é a sabedoria demoníaca. É a mesma que foi aplicada lá para Eva. A serpente seduziu Eva para que ela descresse na palavra que Deus tinha dado a eles. Quantas vezes, irmãos, nós não estamos sendo seduzidos por esta sabedoria, né? Quantas vezes você tem consertado uma instrução de Deus baseado numa sedução de algo que você escuta, que manobra, né, a palavra e manipula a palavra e a instrução verdadeira de Deus, tá? E aí te leva, né, a fazer algo que vai gerar fracasso, né, frustração. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Então, não há o Espírito de Deus, né? Então, essa sabedoria, ela está inteiramente oposta à natureza do Espírito de Deus, né? Então, aquela que não vem do alto, ela milita fortemente para descredibilizar o Espírito de Deus, a sabedoria de Deus. Ela vai contra a sabedoria de Deus. E ela é vista na secularização. Nós vemos isso claramente na secularização das coisas, na coisificação. E muitas vezes nós estamos também envolvidos nisso,
sendo seduzidos por um conhecimento que vai permeando as nossas mentes, com a influência que nós vamos tendo, né, de ficar pouco tempo diante do trono da graça e muito tempo expostos a esta outra sabedoria. Amém, irmãos? Então, é algo muito sério. A sabedoria terrena, essa sabedoria humana, ela não dá valor às coisas de Deus e ainda escarnece delas. Né? E aí, muitas vezes, tem muitos cristãos com medo de falar em determinados espaços, com medo de se manifestar que crê em Jesus, que crê em Deus. Sim ou não? Por conta da sedução dessa sabedoria. Amém? Então, nós precisamos refletir, né, sobre isso. A palavra de Deus, se ela não estiver governando a sua vida familiar, econômica, profissional, os seus sentimentos, você está somente empurrando, né, Deus para dentro do templo. Só no templo que Deus está. Depois que você vai embora para sua casa, você não faz mais uso dessa sabedoria. Passa a semana inteira mergulhado em muitas outras coisas. E isso é fatal para o seu crescimento na sabedoria de Deus. Amém, irmãos? E aí, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que entender o que isso significa, porque muitas das vezes eu estou bebendo do veneno e brincando que aquele veneno não está me matando. Mas quando vai ver, no final, né? Não sei se vocês já viram filmes assim, que tem o pessoal que envenena, né? Ou a esposa, ou um vizinho, começa a matar com umas dosagens bem pequenininhas e vai assim, a pessoa vai definhando. É o que ocorre com esta sabedoria que vai se opondo. Você vai sendo mergulhado, né, em conta-gotas. Quando você vê, você está mais cheio disso do que cheio da presença de Deus. E não adianta cantar no culto, na adoração, enche-me, enche-me. Porque vai sair tudinho. Sim ou não, irmãos? É sério isso, irmãos. Porque você só canta isso aqui no domingo. E depois, no resto da semana, vendo coisas, assistindo. É muita coisa, é colega que fala. Então, precisamos, né, compreender que tudo isso aí é sabedoria humana, terrena, demoníaca, que vai nos cauterizando, vai nos tornando insensíveis à sabedoria de Deus. E a outra característica é a sabedoria demoníaca. Essa foi a sabedoria usada, né, pela serpente para enganar Eva. Bora ler lá em Romanos 1, do 18 ao 25. O diabo, ele continua, né, fazendo o trabalho dele, que é enganar aqueles que servem a Deus, enganar as pessoas, manipular e seduzir. Ele continua fazendo isso, irmãos. E aí de diversas maneiras. E não é tridente, né, não é uma roupa feia, não é um negócio feio, são coisas que fazem você rir. Tem muita coisa que faz você rir, né? Muita coisa que te faz rir. E se você for analisar ali, pela palavra, aquilo ali não era nem para você estar se envolvendo, né? Então, tem muitas coisas que são sutis. E nós precisamos entender que isso nos separa da sabedoria de Deus. Romanos 1,18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Segue lá, no próximo. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, no 20, seguindo, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Amém? Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Até aí.
né? Nós vamos percebendo que isso aí é o que está ocorrendo e muitas vezes nós somos corrompidos também por isso. Amém? Mas nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria verdadeira que vem de Deus, que é fruto de oração, como nós lemos lá, Tiago 1, 5 e 6, né? É fruto de oração. Você quer sabedoria? Diz lá em Tiago 1, 5. Peça sabedoria. É só pedir? Não. Pedir com fé, convicção, sem duvidar. Amém? Ela é dom de Deus. Né? Lá no versículo 1,17. Coloque lá Tiago 1,17. Ela é dom de Deus. Deus nos deu a sabedoria. O próprio Cristo é a nossa sabedoria. Em Cristo está toda a sabedoria. Ele é a nossa sabedoria. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Coloca aí também 1 Coríntios 1,30. Essa sabedoria é o próprio Cristo. 1 Coríntios 1,30. Tá, aí quem achou aí, irmãos? Quem tiver achado, fica de pé aí e lê. Ainda não acharam ali? Cadê? Tem irmão com Bíblia aí? Então, quem vai ler, por favor? 1 Coríntios aí, 1,30. Amém? Olha aí, irmãos. Tem versículo mais claro do que esse? Jesus se tornou a sabedoria de Deus para nós. Né? Jesus está aí com você? Você está com Jesus também? Então a sabedoria está em você. Amém? Faça uso dela. Peça, né? Comece a praticar esta sabedoria. Não ignore a sabedoria. Em Jesus nós temos todos os tesouros da sabedoria escondidos. Isso aqui, essa referência, Colossenses 2,3, que vai falando que todos os tesouros da sabedoria de Deus estão escondidos nele. E nós podemos ter acesso a esta sabedoria. Essa sabedoria está na palavra também, visto que ela nos torna sábios para a salvação. Ela nos é dada como resposta de oração. Amém? Vamos ler Jó. Coloquem lá, meninos, Jó 28, do 20 ao 28. E eu vou começando a ler aqui, Jó 28, 20 ao 28. Há um questionamento, uma pergunta dele, né, de toda a vivência ali que ele estava, de toda a situação que ele estava vivendo. Jó pôde aplicar a sabedoria de Deus. Quando você lê o livro de Jó, você vê sofrimento, você vê muitas coisas, mas você vê, né, uma manifestação poderosa da sabedoria de Deus. E olha o que ele diz, né? Ora, de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Em verdade, está encoberta aos olhos de todo ser vivo, oculta, inclusive das aves que voam mais alto no céu. Eu vou ler ali naquela versão. Está escondida dos olhos de toda a humanidade, nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem, ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la. Pois ele enxerga toda a terra, vê tudo o que há debaixo do céu. Seguindo lá, determina a força dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos.
Então viu a sabedoria e a avaliou. Em seu lugar a pôs, calma, volte lá. Em seu lugar a pôs e cuidadosamente a examinou. É isto que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Amém, irmãos? Precisa de explicação? Não. O temor é a verdadeira sabedoria. E o afastar-se do mal, o verdadeiro entendimento. E nós falamos que somos sábios e inteligentes. O entendimento tem a ver com conhecimento, com a aplicação da sabedoria, com o entendimento. Amém? Então, estas características são muito importantes. Eu vou agora vamos só destacar rapidamente por conta do horário que já avançou. As características da sabedoria, e nós vamos ler lá os versículos lá de Tiago 3, do 15, onde a gente parou, em diante, até ao 18. Vamos lá. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Seguindo aí, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Versículo 18. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Amém, irmãos? Então aí, nesses versículos é bem claro que há característica dessas sabedorias e como elas são distintas, elas também vão caminhar em caminhos opostos, né? Caminhos distintos. Você vai ver como evidência da falsa sabedoria a inveja amargurada, né? Você vai ver quando o homem, ele tenta exaltar a si mesmo, quer se tornar melhor que os outros. Os próprios discípulos também foram quase encantados por essa sabedoria terrena, que começaram a discutir quem era o maior entre eles. Começou a haver uma disputa, uma formação de facção. Mas a sabedoria do mundo, ela é diferente da sabedoria de Deus. Do mundo exalta o homem, rouba Deus. Mas também produz sentimento de facções, mentiras. Todas essas características, elas estão presentes na sabedoria terrena, na sabedoria humana. Amém? Mas as evidências da sabedoria verdadeira, mansidão, pureza, paz. A sabedoria que vem de Deus, ela é tratável, ela sabe lidar com as pessoas, ela é comunicável, assim como Jesus, que falava com as crianças, que falava com os jovens, que falava com os pecadores, que falava com os reis, com os publicanos, com os doutores. Ele sabia lidar com as pessoas. Ele não era uma pessoa de duro trato. Então, uma pessoa sábia, ela precisa ser tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Amém? Então, a sabedoria do mundo, ela vai produzir problemas, como nós já lemos aí. Muitos problemas. Mas a sabedoria de Deus produz bênçãos, produz uma vida reta, obras dignas de Deus, fruto de justiça. Amém? Então, o que nós semeamos vai determinar o que nós colhemos. Temos que semear a paz e não problemas no meio da família de Deus e no meio também de onde nós estamos. Agora é uma decisão que nós vamos ter que tomar. Ló tomou uma decisão de seguir a sabedoria humana. E como foi o seu fim? Não é?
e o fim da sua família, trouxe problemas para a sua família. Mas nós precisamos ser sábios conforme a sabedoria de Deus e seguir o caminho desta sabedoria para que não tenhamos problemas que não sejam produzidos por nós. Vamos ter situações, circunstâncias e tribulações. Problemas não. Amém, irmãos? Porque você está seguindo a sabedoria de Deus. Então, devemos nos aproximar cada vez mais de Deus. E vamos já encerrando com esse versículo aqui de Romanos 11:33. Devemos nos aproximar cada vez mais de Deus, pois Ele tem a verdadeira sabedoria e nos guia nessa jornada. Na sua palavra, nós podemos encontrar as instruções que precisamos. O Santo Espírito vai nos guiar a compreender tudo que é necessário para nós crescermos em sabedoria. E a oração vai nos gerar a comunhão e irrigar o nosso interior, para que vivamos uma jornada semelhante ao nosso Senhor e de forma agradável a Deus, no convívio da nossa família e da família de Deus, sendo aperfeiçoados. Amém, irmãos? Então, como poderemos conhecer uma pessoa sábia? Vendo pelo seu comportamento, as suas práticas, a sua humildade, as suas virtudes. E como poderemos também identificar uma pessoa que não tem sabedoria? Da mesma forma, o seu comportamento que revela algo distinto da presença de Deus. Amém? Olha o que diz o versículo, vamos ficar de pé. Versículo de Romanos 11:33. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos. Amém? É impossível nós entendermos, mas quando aceitamos o convite que Ele nos faz de buscar sabedoria, de ir diante dEle, se você tem falta de sabedoria, Ele vai dar sabedoria, porque Ele é um Deus generoso. E nós necessitamos da sabedoria. Nesse momento, irmão, feche os seus olhos e reflete sobre tudo aquilo que nós falamos aqui. Qual sabedoria você tem aplicado na sua vida? Agora você sabe que há 2 tipos de sabedoria. E 2 jornadas também que são produzidas de vida totalmente distintas. Qual delas você vai querer caminhar? Se você quiser a sabedoria que vem do alto, você já pode começar a pedir agora para o Senhor. Comece a pedir para o Senhor a sabedoria que você necessita para que Ele seja glorificado na sua vida. Para que a sua vida seja uma evidência da presença de Deus. A sua vida seja um referencial para outras pessoas que não conhecem a Deus, mas que verão em você um conselho útil e não um conselho inútil. Que verá em você palavras de vida, não palavras de morte. Que verá em você não somente uma capacidade espiritual, mas também um legado da presença de Deus. Então comece a pedir, porque Deus não nos quer sofrendo. Ele não nos quer cabisbaixos, mas algumas vezes temos vivido dessa maneira porque estamos também desprezando a sabedoria de Deus. Não estamos buscando nele a direção que necessitamos para as nossas vidas. Não estamos caminhando o caminho da sabedoria. Quando nós vamos ler lá em alguns capítulos de Provérbios, como eu recomendei a vocês, leiam o livro de Provérbios esse mês, você vai ver lá sendo descrita a sabedoria como uma pessoa. E ela é uma pessoa. Cristo é a sabedoria de Deus presente nas nossas vidas. E que esta presença dele também se manifeste para nós, que nós possamos pedir a ele sabedoria. Salomão fez uma
bela escolha quando ele pediu a Deus sabedoria. Contudo, ao final da sua jornada, no caminhar da sua jornada, ele também começou a agir tolamente, porque se afastou da presença de Deus. Então, nós precisamos entender que a sabedoria que o Senhor nos dá é para que Ele seja glorificado nas nossas vidas, para que seja produzido evidências da sua presença nas nossas vidas. Que você possa agora orar, pedir ao Senhor, comece a clamar ao Senhor agora sobre isso. Nós estamos no primeiro dia do mês que nós vamos falar sobre sabedoria. E você vai ouvir muitos sermões ao longo deste mês, de diversas formas a respeito da sabedoria. E hoje o Senhor está abrindo aqui uma chave para a sua vida. Uma chave para que você pare de cometer tantos problemas para você mesmo, por conta da falta de seguir a sabedoria de Deus, pela insensatez de não aplicar a sabedoria de Deus na sua vida. Talvez você seja até sábio, mas aos seus próprios olhos, não usando a sabedoria de Deus. E ele diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas devemos buscar a verdadeira sabedoria que vem de Deus, que Ele dá com generosidade. Ele não dá pouquinho, irmãos. Ele não dá com escassez. Se você começar a pedir esta sabedoria, Ele não vai te dar pouca sabedoria. Ele vai te dar sabedoria suficiente para que você possa prosseguir a sua jornada na terra com êxito, glorificando o nome dEle. Então, comece a clamar e pedir para o Senhor. Comece a dizer a Ele, porque Ele diz: eu dou a sabedoria para aquele que me pede. Aquele que me pede com fé. Então, Senhor, nós oramos esta noite, Pai. Eu oro esta noite profetizando sobre a vida dos teus servos, Pai. Que hoje, Senhor, todo o entendimento, todo o paradigma da mente, Senhor, tudo aquilo que tem, Senhor, cauterizado os seus pensamentos, tudo aquilo que tem feito com que eles se desvirtuam da tua sabedoria, eu peço agora, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, que rompe juntas e medulas, Senhor, aquele que tem poder para esquadrinhar os pensamentos. Eu peço agora, Senhor, a tua intervenção na mente, Senhor, dos teus servos, na mente, Senhor, das tuas servas, no coração, Pai. Quebranta agora este coração, quebra, Senhor, esmiuça a penha, para que, Senhor Deus, este coração e esta mente, ela possa, Senhor Deus, se inclinar, Senhor, ao teu conhecimento, se inclinar à sua sabedoria, Pai, se submeter à tua vontade e permitir, Senhor, que tu transforme esta mente vacilante em uma mente constante, em uma mente, Senhor, que te glorifica, em uma mente que busca em ti, Senhor, as respostas para todas as coisas. Oh, Riamandarashuri Andreia, Suri Carabarás. Oh, Pai, que esta mente, este coração se converta a Ti, Pai, e se prostre diante de Ti, buscando em Ti, Senhor, as respostas que ela necessita. Que o seu posicionamento seja um posicionamento firme em Ti, convicto, Senhor. Em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, que ela não balance para o lado nem para o outro, mas que ela se mantenha firme. Ó Deus amado, nós oramos, Senhor, como a Tua igreja, a quem, Senhor, foi dada a autoridade da presença da própria sabedoria que é Cristo em nós. Senhor, que esta sabedoria, ela não seja mais, Senhor, ó Deus amado, apagada, ou ela não seja mais, Senhor, usurpada, mas que ela possa se manifestar nas nossas vidas, Pai. Tira, Senhor, todo medo, Senhor, toda covardia, Pai. Todo aquilo que nos impede como teus servos, Senhor, de entrar com confiança,
Senhor, na tua presença. Que não tenhamos medo das circunstâncias da vida, mas que nos levantemos com autoridade e sabedoria que vem do alto, para transpor, Senhor, todas as muralhas, Senhor, todo o caminho que não está, Senhor Deus amado, limpo, mas que nós possamos ter autoridade para limpar o caminho da nossa jornada, pela tua autoridade, Senhor. Abre os olhos, Senhor, dos teus servos, dá discernimento, Pai. Mas é clara a tua palavra que diz que é aqueles que pedem. Se não há quem peça, ou se aquele que pede duvida, ele não vai receber. Mas que hoje esta palavra, Senhor, ela penetre no coração, na alma de cada irmão, de cada irmã, e que eles não se acomodem a viver uma vida sem a tua sabedoria, mas que eles possam hoje, Senhor, começar a clamar pela tua sabedoria, te buscar com convicção, com fé, clamar, Senhor, eu quero a tua sabedoria, dá-me inteligência, dá-me sabedoria, dá-me o conhecimento e o entendimento que vem, Senhor, de ti. Em ti estão as riquezas e as fontes de toda a sabedoria. Oh, Ramandarachorerabarás, que cada servo teu aqui hoje, Senhor, seja impactado, Senhor, por esta palavra, entendendo, Senhor, que quando nós decidimos ouvir a tua voz, quando nós decidimos instruir-nos nos teus caminhos, Pai, nós vamos ver, Senhor, a tua presença, a tua revelação manifesta em nós, Senhor. Ó Deus, não significa que não teremos tribulações, mas não teremos problemas que nós mesmos estamos causando para nós mesmos, Senhor, pela insensatez e pelo desprezo à tua sabedoria, Senhor. Ó Pai, que o teu Espírito, ele venha hoje selar esta palavra no coração de cada irmão, no coração de cada irmã, e que este mês, Senhor, que é o mês que nós declaramos ser o mês da sabedoria, que nós possamos ver, Senhor, a tua presença na vida de cada um de nós, na resolução dos problemas, na resolução das situações, nas circunstâncias, Senhor, sendo destravadas, Pai, da sabedoria, para que a jornada do mês de junho, ela seja uma jornada feliz, ela seja uma jornada próspera, ela seja uma jornada em que vai ser evidente a tua presença nas nossas vidas. As outras pessoas verão e dirão que o Senhor é o Deus poderoso que habita na vida do seu povo. É isso que eu oro e agradeço a ti, Senhor, por esta oportunidade de estar na tua casa, Senhor, Deus, de após alguns dias, Senhor, poder estar na tua casa, te adorar, te engrandecer, Senhor, com os meus irmãos, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor. Faz em mim, Senhor, a começar em mim, que esta palavra ela tenha efeito, Senhor, e ela se expanda, assim como desce da barba de Arão, e vai, Senhor, se estendendo, Pai, a toda a montanha, Senhor, a todos os teus servos. Em nome de Jesus. Amém e amém.